Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Dívidas espirituais. Rocan, ministro Ricardo Mendes Dugo. Ensinamento de Meixo Sama: dívidas espirituais. Religiosamente falando, as dívidas espirituais são algo terrível. Todos sofrem devido a doenças, a várias tragédias, por causa de dinheiro, etc. Mas o motivo disso está em saldar as dívidas espirituais. Esse é o sofrimento. Resumindo, o homem da atualidade sofre por causa das dívidas espirituais e também devido às dívidas materiais. A razão do sofrimento causado por ambas é essa. Portanto, o que a messiânica está realizando, a sua principal essência consiste no método de saldar as dívidas espirituais. Assim, Deus faz com que as dívidas diminuam, não é? Dessa forma, nos tornaremos felizes e construiremos o paraíso terrestre. Yosheshu, número 7, 15/11 de 1952. Uma fonte de coletânea. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês nesse culto mensal em ação de graças. É uma grande oportunidade de nos reunirmos, né, diante dessa alquimia que está aqui no altar, né, e poucos às vezes param para pensar que a alquimia vem de alguns elementos da natureza, né, e até mesmo da terra, do ar, do fogo, né, de tudo, do ar que nós respiramos. E essa junção de tudo isso que está no altar com a ministração do Jorei, na verdade é uma canalização de todas as melhores energias disponíveis no globo, né? E quando nós estamos fazendo oração e nos concentrando, nós todos contribuímos para o ambiente espiritual. Teste. Som. Voltou. Obrigado. Deixa o stand-by. Deixa. Obrigado. Então, a grande realidade, quando nós falamos em dívidas espirituais, né, queimar essas máculas, Meixo Sama já explicou isso de uma forma bem aprofundada em outros ensinamentos, né? Esse ensinamento aqui ele é bem tranquilo para qualquer pessoa entender, né? Mas de maneira geral, como que a gente faz para saldar essas dívidas espirituais? É justamente com o nosso servir. Aqui tá desligado, acho que é aqui mesmo. E aí justamente com o Jorei, o que acontece no Jorei? É justamente a junção de 3 tipos de energias, né? E essas 3 energias se formam em uma só. Então o Jorei não é só fogo, ele é fogo, água e terra, né? Então na junção dessas energias, nós formamos uma energia curadora, capaz de queimar as nossas máculas, queimar as nuvens espirituais que fazem com que a gente não enxergue o que é realmente a verdade, o que é realmente bom para nós, né? E justamente, como eu sempre coloco aqui, os ensinamentos fazem o processo inverso, eles queimam essas máculas espirituais que são as mais próximas da nossa partícula divina que fica dentro de nós. Então, nessa junção de Jorei, né, recebimento, ministração, leitura dos ensinamentos, a gente já está fazendo o processo de queima dessas dívidas espirituais. E quando nós estamos servindo, né, colocando o nosso tempo à disposição de Deus, nós também estamos acumulando virtudes, estamos acumulando um saldo positivo, né? Mas esse saldo positivo só vai ser realmente positivo quando ultrapassarmos todos os nossos débitos, né? E esses débitos pode ser que sejam grandes, a gente não sabe, cada um tem um, né? Pode ser que você nasceu mais limpinho, já é de repente uma última encarnação, e não precise passar por tantas dificuldades, porque tem gente que, meu Deus, né, passam por coisas assim terríveis, né,
que a gente aqui nem imagina o que é. Né? É só você entrar nos hospitais, nas UTIs, vocês vão ver o que é. E esse tipo de sofrimento, muitas vezes a pessoa não entende enquanto está passando, mas tudo é uma forma de purgar as nossas máculas espirituais, né? E essas máculas espirituais são criadas em outras vidas, e essas máculas são acumulativas, né? Então pode ser que o que a gente às vezes está vivendo hoje é um acumulado de 10, 20, 30 vidas, que a gente ainda não aprendeu qual é o caminho certo a seguir. Né? E até, como o reverendo colocou, né, o encosto aí, esse espírito, na verdade, ele está ainda sem luz. Ele ainda não aprendeu que o caminho negativo, ele vai te trazer, às vezes, a satisfação momentânea. Ou você está fazendo isso por um trabalho, né? Você vai receber algo para fazer essa coisa ruim, mas no fim das contas, você aumenta a sua dívida espiritual. Quanto mais se faz isso, mais é o tempo que você vai ficar no sofrimento. Então pense bem se compensa continuar com esse tipo de prática. Venha para o time certo. Né? O time certo é onde você efetivamente vai sentir paz. Você vai sentir a luz de Deus penetrar em você. Para os encostos, né, que receberam o jorei, eu tenho certeza que vocês se sentiram bem durante o jorei. Sentiram o acalento. Então pensem bem o que vocês estão fazendo. E os que nos escutam aí também do outro lado da transmissão. Entendam que a luz espiritual, o progresso espiritual, ele não está do lado da pessoa que você está agora. Ele está muito longe disso. Você não precisa de uma pessoa para se desenvolver espiritualmente. Você não precisa dela. E quando você acha que você está ajudando aquele teu familiar, você não está ajudando, você está atrapalhando. Então vai buscar luz no plano espiritual. Não é aí onde você está. Né? Então a gente tem que ter consciência que essa questão das dívidas espirituais, quanto mais a gente dedica, mais a gente trabalha para Deus, menores essas dívidas ficam e mais os nossos caminhos se abrem. Porque também é muito fácil, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma dívida milionária, bilionária, né, em débitos espirituais, e achar que em um dia, pronto, fui salvo, recebi o Oricari, né, fui no culto, então só por conta disso, agora os bilhões que eu devo virou zero, né, no mínimo para ficar zerado. Calma, você vai com certeza diminuir muito mais rápido essa dívida espiritual. Mas você tem que fazer um trabalho constante. Tem que ser um trabalho perene, por anos, por vidas talvez, para que daí você equilibre todas essas contas. E aí sim você possa viver a glória como Deus nos ensinou. Né? E inclusive hoje nós estamos entre 2 dias santos aí cristãos, né? Inclusive hoje também é um dia representativo, mas nós tivemos há 2000 anos atrás uma pessoa que foi um representante de Deus aqui na Terra e fez a redenção dos pecados. Então ele se colocou lá, ele assumiu tudo aquilo da humanidade, sofreu por todos e equalizou naquela época muitos pecados. Mas as pessoas, mesmo depois disso, falam, agora estou zeradinho, vou construir tudo errado novamente. E aí continuou construindo tudo errado por 2000 anos. É triste, né, como a humanidade, nós mesmos, né, escolhemos caminhos errados por tanto tempo. Por que a gente não desperta logo para o que a gente realmente deve fazer? Né? E eu sempre falo aqui, a vida espiritual ela não é somente na igreja, a vida espiritual é todo dia. Mas eu só vou ministrar jorei quando eu for lá na igreja. Tá tudo errado. O jorei, você tem que conviver com o jorei, é toda hora. Não precisa levantar a mão para ministrar jorei. Você pode estar, às vezes, tranquilo ali no teu momento de descanso, você pede permissão, coloca a mão no teu peito, ministra o teu alto jorei.
Né? Não, eu só posso ministrar ou receber Jorei quando eu for lá. Não, você tem que viver o Jorei. Ah, eu só vou ler o ensinamento quando o ministro ou o reverendo ou algum servidor falar que eu devo ler o ensinamento. Gente, a gente não está no jardim de infância mais. Ninguém tem que ficar te empurrando para você seguir a tua própria missão. Ah, todo mundo morreu, né? Foi para o plano espiritual, não tem mais ninguém. Sobrou só você, o que você vai? Ah, agora eu não tenho mais fé, então. Eu não vou ministrar mais Jorei, porque ninguém está me falando para eu ministrar. Ninguém está falando para eu fazer oração, para eu servir a Deus. A nossa fé, é óbvio, nós contamos aqui com o corpo ministerial, reverendo, os ministros todos, para nos dar um direcionamento. Mas nós não podemos depender disso. Se tivesse que começar do zero uma igreja, tem que começar do zero uma igreja. Ah, mas qual é a minha base? De onde que eu vou começar? Pega o ensinamento e lê. A gente não pode deixar a obra divina na mão dos outros, sendo que a sua responsabilidade é sua, não é do outro. Ah, porque ele não faz. Tá vendo? Ninguém faz nada, eu vou fazer. É lógico que você tem que fazer. Você está fazendo para os outros ou você está fazendo para Deus? Está fazendo para agradar o ministro, o reverendo? Para bajular alguém? Então, se você está fazendo isso, você está fazendo tudo errado. Né? Nós não temos que fazer nada para ninguém. Se a fé não é para Deus, a gente não se desenvolve para crescer em direção a Deus. E por que esse ego, então, está gritando tão forte? Porque quer uma posição, quer um título, quer um cargo, quer ser agradado. Né? Eu não preciso de nada disso. Eu nunca fiz isso. Né? Então a gente tem que ter consciência. Qual é a nossa missão? Cada um tem a sua aqui. Eu estou cumprindo a minha missão? Eu estou com o objetivo de quitar as minhas dívidas espirituais e efetivamente crescer espiritualmente? E como que você vai perceber se as suas dívidas estão diminuindo? Olhem a vida de vocês. Porque vai refletir. Quanto menor a dívida, quanto mais eu dedico, quanto mais eu me coloco à disposição de servir, em casa, no trabalho, na igreja, em tudo, mais as coisas ficam boas, as coisas melhoram, as oportunidades aparecem, o trabalho aparece, o teu negócio cresce. Para quem tem negócios. Então, é fácil sentir se você está cumprindo a sua missão adequadamente. Não confundam a questão de, mesmo você fazendo tudo, ainda assim, ter algumas dificuldades. Não confundam com isso, porque isso é natural também acontecer, por um período. Porque muitas vezes é aquele ensinamento que o Meixo Sama até coloca, né? Para colocar água limpa, ele tem que limpar o vaso primeiro, joga fora e aí você bota a água limpa. Então nesse processo é dolorido mesmo, né? Mas a gente tem que ter paciência para chegar nesse ponto. E aí sim, como a gente fala, Deus quer colocar abundância na nossa vida, de saúde, dinheiro, prosperidade, harmonia, paz. Ele quer colocar tudo isso para dentro do nosso vaso. Mas a gente tem que limpar essa nossa sujeirada toda, né? Desculpem, está sendo um pouco direto hoje, mas tem coisas que precisam ser ditas, né? A gente precisa lembrar a nossa efetiva missão. Lembrem sempre, não tem mais ninguém para me ajudar, o que eu vou fazer? Pega os ensinamentos e começa por lá. Não precisa ninguém te falar o que você tem que fazer, leia o ensinamento. O foco tem que ser central em Meixo Sama. Não pode desviar o caminho. O foco é ele. Quanto mais perto de Meixo Sama a gente está, vai ministrar um Jorei, cura ali na hora. Né? Mas tem que realmente ter esse fogo vindo do fundo do coração da alma. E muitas vezes as pessoas não têm paciência para construir o que se deseja. Né? A gente está falando aqui que é um passo a passo até chegar nesse objetivo de quitar essas dívidas espirituais. Mas mesmo, por exemplo, num negócio,
Se você vai construir algo grande, você não vai começar do telhado. Você vai começar um tijolo, 2 tijolos, e assim vai. E vai pondo um por vez. Tum, 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 tum. Nossa, mas como é que você fez isso? Eu coloquei um tijolo por vez e eu construí aquilo que eu gostaria. Então isso funciona no trabalho tradicional, no CLT, isso funciona no seu negócio, em qualquer coisa que você for fazer. Tem que ter paciência do tempo da construção. Né? E isso também é a construção do nosso espírito. Nossa, mas eu ministrei 10 jorei e não tive resultado. Tem que avaliar o teu jorei. Estou ministrando sem apego? Estou ministrando concentrado? Estou ministrando sem forçar os braços? Estou ministrando com constância, observando os pontos focais? Né? Olha quanta coisa eu já falei, né? Se você já trabalhar nessas 4 aqui, já é bastante coisa. Tem outros pontos. Né? Mas quanto mais você ministra o jorei, quanto mais você é dedicado na prática do jorei, mais forte ele vai ficar. Né? Porque você cada vez mais é um canal mais puro de transmissão dessa luz. Eu não posso conversar enquanto eu estou ministrando o jorei. Né? Eu não posso fazer o jorei como se fosse qualquer coisa que estou fazendo no meu dia a dia. Ele tem que ser 100% concentrado. A luz tem que transpassar, você não tem nem que ver a pessoa que está na sua frente, a luz tem que ir embora. Quem vai ministrar que jorei aqui coletivo tem que imaginar a luz, ó, indo embora, passando, saindo do planeta Terra. Olha a dimensão do que eu estou falando. Eu não estou pensando aqui, ó, passou da parede aqui do tempo. Você tem que ministrar o jorei imaginando indo para fora do globo terrestre. Passando a terra, passando a pessoa, passando árvore, passando carro, tudo. Tem que ser expansivo. Né? Em tudo que a gente for fazer, tem que ser nesse tipo de dedicação. Nós estamos representando Deus naquele momento, na frente daquela pessoa que está recebendo o jorei. E se nós estamos representando, é Deus que tem que atuar 100%. Nós não podemos pôr a nossa vontade. Por mais que seja um teu familiar, que está numa doença às vezes grave. A gente tem que ministrar de forma imparcial. Não é mais o familiar que está ministrando. É Deus atuando naquele momento. E eu tenho certeza que se todos fizerem isso com empenho, com dedicação, com sinceridade, colocando o macoto, as dívidas espirituais são quitadas. E efetivamente você vai para um novo patamar de vida, onde o dinheiro entra mais fácil, a saúde melhora, o relacionamento melhora, a harmonia no lar, a harmonia em tudo. Quitem as dívidas espirituais. Às vezes parece que, nossa, o esforço material está sendo tão grande e o retorno não vem. Puxa, o que está acontecendo? Falta quitar a dívida espiritual. Não entendeu ainda? Falta isso. Porque faz um esforço, às vezes, gigantesco na matéria, mas no espiritual faz um cisco. E quer achar que vai melhorar as coisas. Não vai. Obrigado, pessoal. Deus abençoe com muita luz.